Olá pessoal, aqui é Priscila da Lagnolo e eu estou aqui hoje para falar sobre transferência de experiência. Eu percebi depois de um tempo, assim, vou contar a história do início para vocês entenderem. Quando eu fui mãe, eu tinha uma certa dificuldade de compreender a experiência que a minha filha estava tendo na observação. Sempre que ela caía, se machucava, ou tinha alguma coisa negativa que acontecia com ela, aquilo me deixava um pouco aflita, assim. Em primeiro momento, por exemplo, às vezes se caía, eu tinha aquela sensação que ia se machucar, um excesso de zelo absurdo. E isso me deixava extremamente preocupada, sem falar que mexia com todo o meu sistema nervoso, né? Ficava nervosa, agitada, acelerada por um tempo, era uma descarga de adrenalina cada vez. E obviamente as crianças, elas estão expostas a esses pequenos problemas, às vezes até maiores, né? Se machucam de verdade. E aí, depois de um tempo de muita observação e leituras, obviamente, buscando aprimoramento nessa área, eu comecei a praticar uma coisa que deu muito certo, que foi uma transferência de experiência. Eu comecei a falar para minha filha de uma experiência similar, quando ela, por exemplo, caiu, bateu o joelho. Eu já caí, já bati o joelho e não foi uma nem duas vezes. Então, naquele momento, ao mesmo tempo que eu observava que não era nada de grave, que era só um ralado, só um batido, né? Que apesar de toda a dor daquele momento, eu colocava ela no meu colo e explicava para ela que comigo já tinha acontecido isso, e aí ela começava a prestar atenção em mim. Foi daquele jeito, blá, 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 e até que por fim eu falava, e aí eu superei, e assim fui transferindo essa experiência para ela. Hoje já virou no piloto automático, hoje ela se machuca, tem alguma situação que ela lida que não é legal, assim, que mexe com o equilíbrio dela, ela chora, fica frustrada. Eu busco transferir a minha experiência para ela dessa forma, dando para ela essa informação de que eu já vivi isso e para mim foi daquele jeito e hoje eu tô aqui. Então, eu percebi que isso fez muita diferença na forma dela assimilar a experiência que ela estava tendo naquele momento. E aí eu já me coloquei em situações onde outras crianças, né, estavam próximas, às vezes até da família, assim, né, e não tiveram ou não tem esse tipo de abordagem, e eu comecei a introduzir essa transferência de experiência e eu percebi que a coisa ficou bem mais suave. Então, se eu puder te dar não é dica, né, mas se você puder fazer o teste com você, assim, aplica na tua vida, você tem uma filha, às vezes até um amigo, mas principalmente os filhos, eu digo isso por causa dessa transferência, né, de aprendizado, de experiência com os filhos menores, para você ver a diferença que é na forma que ele quando ele começa a te ouvir, que ele entende o que aconteceu com você e da forma como você superou, para você ver o ganho de experiência que ele tem nas reações dele. Então, isso faz toda a diferença pro teu equilíbrio, pro equilíbrio da criança. Assim, eu percebi isso na prática, sabe? Praticando, porque eu queria melhorar, não queria ser aquelas mães desequilibradas, que a criança se machuca e arranca os cabelos, meu Deus, se machucou, sabe? Porque eu tinha aquela reação primária, instintiva de, meu Deus, o que aconteceu? Era sempre um exagero, uma onda de emoção muito forte. E aí foi onde eu comecei a me acalmar, né? Respirar, entender e passar isso ao mesmo tempo que me tranquilizava, eu percebia que tranquilizava a minha filha também, era uma outra postura. E agora isso é regra, assim, quando acontece, não é só eu que falo isso, mas é o meu marido, os meus pais, e todo mundo fala uma história e vira uma grande harmonia, uma festa no final, mas começou assim, de forma sutil e sendo praticada por mim lentamente. Tá? Então, se você curtiu, se isso foi interessante para a tua vida, curte esse vídeo, compartilha com
os amigos que você sabe que às vezes estão vivendo fases como essa, que pode vir a calhar esse tipo de informação para eles, né? E é isso. O que a vida te pede agora?